Senhoras e senhores, bem-vindos! Olha aí, então esse é um gesto bastante característico, então antes do início de toda a competição da modalidade de hoje, que é o judô, né? Então antes do início do judô, há essa saudação entre os praticantes, entre os lutadores da modalidade. Então esse é um gesto bastante característico, essa saudação é bastante característico dentro da modalidade que nós vamos trabalhar hoje, que é o judô. Então é a aula de hoje e a aula que vem nós vamos estar tratando sobre o judô. Hoje nós vamos trabalhar a parte histórica e a parte filosófica do judô. Então a parte filosófica é bastante grande também, então é muito difundida também a parte filosófica do judô. Na aula que vem nós vamos trabalhar o judô especificamente dentro da competição, mais específico ainda dentro da competição das Olimpíadas. Então, como vocês bem sabem, então lembro vocês o quê? De realizar as atividades no Classroom. Essa atividade é importante para que nós saibamos que você acompanhou a aula de hoje. No primeiro link lá, clica lá, resolve os 2 exercícios e garanta a sua presença. Então, a modalidade de hoje, como já adiantei a vocês, é o judô. Então, ele está retratado aqui, competição, em nível de competição, né? Através das animações, 2 animações que retratam alguns golpes característicos bastante comuns ao judô, né? Então, as lutas acontece em cima de um tatame e nesse tatame a aplicação de golpes e técnicas específicas da modalidade, que ela está retratado aqui através das animações para vocês. E ali nós temos o árbitro que vai estar mediando o confronto, né? Então a arbitragem também é bastante comum, é fácil de identificar, então a arbitragem do judô, todos eles apresentam-se de terno e gravata, essa obrigatoriedade durante a competição, né? Então, e ao lado ali tem o emblema da federação, da associação da qual ele faz parte, né? Que pode ser ali nível mundial, nacional ou dentro do estado, se preciso for, tipo no Paraná, que nós temos a entidade que regulamenta também o judô. Então está retratado aqui na animação. Então, como nós falamos na aula passada da parte histórica de lutas, né? Tem algumas lutas que nós sabemos como que ela foi criada, como ela surgiu, tem algumas delas que divergem ali fatores históricos com fatores mitológicos, né? Então, dentro do judô, existe essa especificidade. Então, no judô nós sabemos realmente quando foi criado, quem criou e o local que foi criado, né? Que então está retratado nesse primeiro slide aqui. Então, o judô tem DNA indiscutível. Então, seu pai, seu criador, é o japonês Jigoro Kano. Então, é o que está ali na imagem para vocês. Com estudos das técnicas de Jiu-Jitsu, Jigoro Kano tratou de selecionar, modificar e aprimorar vários dos golpes da arte marcial, sempre com o cuidado de eliminar os mais perigosos. Através dessas adaptações, dessas modificações, criou um novo estilo de luta que foi batizado de Judô. Então aqui está a imagem do Jigoro Kano, que foi o criador do Judô, né? Então ele era praticante de uma outra modalidade que nós vamos estar vendo. É uma modalidade que não é olímpica, mas ele era praticante do Jiu-Jitsu e através de aprimoramentos, de estudos e aprofundamentos das técnicas de Jiu-Jitsu, ele cria essa outra modalidade que é o Judô, né? Então o Judô deriva do Jiu-Jitsu, a partir do Jiu-Jitsu, e através de muitos estudos, através de muita prática, de muito aprimoramento de técnicas do Jiu-Jitsu, ele cria o Judô. Então o Judô foi criado tirando os golpes mais violentos, eliminando os golpes mais perigosos, né? Perdão, ali, os golpes mais perigosos do Jiu-Jitsu, ele tirou e colocou no Judô, né? Esses golpes mais suaves, essas técnicas mais tranquilas, para criar a nova modalidade que é o Judô, né? Então ele foi criado por Jigoro Kano. Então em 1882 ele funda o Instituto Kodokan, que desde o início pregou que a evolução técnica do praticante do judô estivesse ligada a um avanço espiritual, com bases nos ensinamentos orientais que determinam que muitas vezes é preciso ceder para vencer, né? Então isso daqui é uma das máximas, uma das filosofias do judô. Então é o ceder para vencer. Então nem sempre também é aplicada essa máxima, né? Mas na maioria das vezes essa máxima é aplicada. Ceder para vencer. E aqui está retratado então na imagem o Instituto Kodokan hoje, né? Então nos tempos atuais, esse instituto fica lá no Japão, né? Então é o Instituto Kodokan, que é onde foi criada a primeira escola de judô que nós temos registros, né? Que foi em 1882 que esse instituto foi fundado. Em 1886 foi organizada uma disputa entre várias escolas de lutas no Japão, né? Então temos
o instituto criado em 1872 e a primeira disputa entre as escolas em 1886. Né? Então, foi uma modalidade nova, então a difusão foi grande, a aceitação também foi muito grande no Japão, né? Então, em 1886, há essa primeira organização de disputa entre escolas no Japão. Então, em 1899, o judô chega à Inglaterra, né, pelas mãos do próprio Jigoro Kano. Em 1902, o esporte chega aos Estados Unidos por meio de uma demonstração ao presidente Franklin Roosevelt, que chegou também a ser praticante da modalidade. Em 1905, ele chega à França e rapidamente se espalha por toda a Europa. Após esses feitos, se popularizou ao redor do mundo. Né? Então, temos ali a difusão na Inglaterra, então sai do Japão, vai para a Europa, primeiramente chega à Inglaterra, o próprio Jigoro Kano leva essa modalidade até a Inglaterra. Né? Da Inglaterra, a modalidade vai para os Estados Unidos, então como a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, né? Então essa modalidade sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos e ali o próprio presidente americano, na época Roosevelt, também foi um praticante do judô, né? Então ele, como presidente praticando, a difusão da modalidade final vai ser mais fácil, né? A aceitação também por toda a população também fica fácil, né? Então ele sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para a França, dentro da Europa, né? Chega à França e ali, chegando na França, a modalidade acaba difundindo a nível mundial. Então aí acontece a evolução desde a criação e a evolução do judô. E como que aconteceu no Brasil, né? Então, no Brasil, a modalidade chega por volta de 1922, quando Ace Maeda, o Conde de Coman, né, fez sua primeira apresentação no país em Porto Alegre. Somente em 1938, quando um grupo de japoneses desembarcou no Brasil, liderado pelo professor Ryuzo Ogawa, eles fundaram a Academia Ogawa, que passou a ensinar a modalidade. A partir dali, o judô ganhou força. Né? Então temos, em primeiro momento, o Conde de Coman fazendo a apresentação do judô, que está retratado aqui na imagem. Aqui para vocês, o Conde de Coman fez essa primeira apresentação em Porto Alegre, mas o esporte, a modalidade não decolou. Né? Aí com a chegada do Ogawa, aí eles criam o Instituto Ogawa e a modalidade acaba sendo difundida também dentro do Brasil. Né? Então temos a história do judô no Brasil. Então ele chega no Brasil ali em 1922 e em 1928, com a chegada de imigrantes japoneses no Brasil, né? Então aí, como sabemos, os japoneses eram praticantes, né? Então eles chegam no Brasil e ajudam ali a criar o Instituto Ogawa, que foi a primeira academia da modalidade de judô no Brasil, né? Então está retratado aqui em 1938. E aqui estão os dois precursores do judô no Brasil. Então também, como nós sabemos, então toda e qualquer modalidade tem as suas entidades que a regulamentam. O judô não é diferente, o judô também é muito forte, bastante praticado nas Olimpíadas, presente nos Jogos Escolares também. Então você que participa dos Jogos Escolares, você que já vivenciou na fase final dos Jogos, então há a presença também do judô dentro da competição. Então temos as entidades que regulamentam o judô. Então em 1951 é criada a IJF, que é a International Judo Federation, que é a Federação Internacional do Judô, né? IJF. Em 18 de março de 1969 foi fundada a Confederação Brasileira de Judô, que está aqui nessa imagem. Então temos no Brasil a CBJ e a nível mundial nós temos a IJF. A modalidade estreou nas Olimpíadas em Tóquio, em 1964. Então, em 1964, o judô foi demonstrado em Tóquio, no Japão, né? Então, fazendo jus à sua origem, então, bem no Japão. Então, a demonstração ocorreu no Japão, provavelmente a pedido da cidade sede, a pedido do país sede, né, que era o Japão. Então, eles pediram para ser demonstrado o judô nas Olimpíadas. Mas ele somente estreia oficial, com premiação, em 1972, em Munique. Então, é demonstrado e depois, em Munique, ele faz a sua estreia oficial. Então, a estreia oficial ocorreu em 1972. Outro fato, então, ocorre em Barcelona, em 1992, onde as mulheres foram aceitas e começaram a competir. Né? Então, de 1972 até 1992, somente homens disputavam o judô nas Olimpíadas. A partir de Barcelona, 92, as mulheres também começam a disputar o judô dentro das Olimpíadas. Então, está aqui as entidades e a estreia do judô dentro das Olimpíadas. Então, as entidades que a regulamentam. Bora para a nossa primeira atividade da aula. Então, falamos sobre a parte histórica do judô, as entidades,
que regulamenta e a estreia do judô nas Olimpíadas. Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, o nosso quiz, bem tranquilo, que fala o quê? Quais entidades regulamentam o judô a nível mundial e no Brasil, respectivamente? Letra A, FIFA e CBF. Letra B, FIVB e CBV. Letra C, IJF e CBJ. Letra D, IAAF e CBAT. Então, quais dessas entidades vão regulamentar o judô a nível mundial e no Brasil? Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos. Voltando então, galera, com a correção do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que são as entidades que regulamentam o judô nível mundial e no Brasil. Resposta correta, letra C. Então temos a Federação Internacional do Judô e a Confederação Brasileira de Judô, IJF e CBJ. Então resposta bem tranquila, né? Letra C. Mais um quiz lá então, também marca a alternativa correta que fala o quê? Foi através de estudos e aprimoramentos de qual modalidade que o judô foi criado? Letra A, Karatê, Muay Thai. Letra C, Pancrácio. Ou letra D, Jiu-Jitsu. Então, através de qual modalidade que o judô foi criado? Vamos ter um tempinho, já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção do exercício, que era o quê? Através de estudos e aprimoramento de qual modalidade o judô foi criado? Resposta correta, letra D. Então, o judô, criado por Jigoro Kano, né? Então, praticante, então ele baseou-se no jiu-jitsu para criar a nova modalidade do judô. Resposta correta, letra D. Então aqui temos o quê? Os princípios fundamentais do judô. Então, como eu falei para vocês, o judô tem uma parte filosófica muito forte, então eu trago dois princípios aqui que são muito fortes, bastante difundidos dentro do judô. A primeira delas é o quê? É o Seiuku Zeiyo, que é o quê? O melhor uso da energia em busca da eficiência máxima. Para o Sensei Jigoro Kano, qualquer arte marcial que aplicasse o princípio básico do Seiuku Zeiyo se tornaria judô. Percebemos que Jigoro Kano reconhece que o treinamento das técnicas de judô não é o único meio para se atingir esse princípio universal. Entretanto, foi através do treinamento técnico que ele conseguiu compreender a existência desse princípio. E por meio do judô, ele procurou divulgá-lo para o mundo todo. Então, o Seiuku Zeiyo é o quê? É o melhor uso da energia em busca da eficiência máxima. Então, vou usar a energia para buscar a máxima eficiência dentro de qualquer situação, tanto dentro do judô também como dentro de uma situação cotidiana da vida, né? Então, o primeiro princípio nós temos aqui o Seiuku Zeiyo, o melhor uso da energia em busca da eficiência máxima. E o segundo princípio fundamental do judô é o Gita Kyoei. Então, o que consiste o Gita Kyoei? Ele é o bem-estar mútuo, ou seja, a prática do judô deve levar o praticante a agir sempre em prol do bem-estar de todas as pessoas envolvidas em suas ações, evitando assim atitudes egoístas e egocêntricas, ou mesmo até mesmo bairristas, né? Coleguismos ou outras situações que prejudiquem as pessoas envolvidas, né? Então, o primeiro princípio é o uso máximo da energia e o segundo é o bem-estar mútuo, né? Então, deve levar o praticante a agir sempre procurando o bem-estar de todos, né? Assim, tanto da pessoa que pratica quanto de todos os que estão em volta do praticante, né? Então, temos os dois princípios, o Seiuku Zeiyo e o Gita Kyoei. São dois princípios muito fortes, bastante difundidos dentro do judô, que está retratado aqui para vocês. Então, aqui está também os princípios dentro de escrita, de um dos tipos de escritas japonesas, né, que está retratado aqui para vocês. Então, esses dois princípios fundamentais que deveriam reger as ações, tanto dos praticantes do judô, quanto dos amantes da arte marcial, né? Então, está aqui o Seiuku Zeiyo e o Gita Kyoei. São os dois princípios do judô. Então, alguns praticantes de judô acreditam que o ceder para vencer, que nós já havíamos visto lá na frente, né? Na verdade é uma consequência do Seiuku Zeiyo, pois como preciso sempre utilizar da forma mais otimizada a minha energia para vencer. Muitas vezes a melhor forma é o quê? Cedendo, usando a força do adversário contra ele mesmo. Mas isso não significa que deve ser sempre ceder para vencer, né? Isso só deve ser feito quando for resultado do Seiuku Zeiyo, né? Então, dentro do judô, muitas vezes é utilizado a energia que o meu adversário aplica, né, eu acabo utilizando contra ele mesmo. Eu cedo, cede-se um pouco naquele momento, né, para depois contra-atacar, utilizando a energia que vem do meu adversário. Então fica bem tranquilo, né? Então eu cedo, mas o meu objetivo, que é vencer, também está focado. E dentro desse foco, do ceder para vencer, está aplicado também dentro do Seiuku Zeiyo, que é a utilização máxima, o aprimoramento máximo da minha energia, né? Então está retratado aqui para vocês dentro dos princípios fundamentais do judô. Então aqui também temos as máximas do judô, que é o quê? Quem teme perder já está vencido. Cada dia é um novo dia de conquistas e o bem deve estar acima de tudo. Conhecer-se é dominar-se e dominar-se é triunfar. Quando verificares com tristeza que nada sabes, terá feito seu primeiro progresso no aprendizado. Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário. Aquele que vencestes hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância. Então, isso aqui são todas máximas, são todas frases atribuídas a Jigoro Kano, que foi o criador do judô. Continuando, então, essas máximas falam o quê? O judoca não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. O judoca
é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam e paciência para ensinar aquilo que aprendeu a seus semelhantes. Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. Né? Então não cabe comentários em cima dessas máximas, então elas se auto-explicam, né? Fica também fácil ali, então são máximas atribuídas a Jigoro Kano dentro do judô. Então aqui temos mais um, então praticar o judô é educar a mente a pensar com velocidade e exatidão, bem como o corpo a obedecer com justeza. O corpo é uma arma cuja a eficiência depende da precisão com que se usa a inteligência. Então é mais uma das máximas dentro do judô. Bora para a nossa atividade então, falamos da parte filosófica do judô. Temos mais uma atividade na aula de hoje que é a seguinte. Então é o quê? Em que consiste o princípio Seiuku Zeiyo? Então vocês vão descrever em que consiste esse princípio. Vão ter um tempinho para realizar essa atividade também. Já já voltamos com a correção.
Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício, que era o quê? Em que consiste o princípio Seiyuku-Zeiyo? A resposta correta é a seguinte, então é o princípio do melhor uso da energia em busca da eficiência máxima, ou seja, o melhor uso da energia física e mental, né? De forma com que o menor dispêndio de energia se consiga a máxima eficiência na ação, né? Então é o que está retratado aqui para vocês. Então é o melhor uso da energia buscando a eficiência máxima. O primeiro princípio, então, é o Seiyuku-Zeiyo. A resposta correta está aqui para vocês. Outro exercício também descritivo, então continua nas anotações, que é o quê? Em que consiste o princípio Gita-Kyoei? Então são dois princípios, como nós vimos lá, né? Então o primeiro, Seiyuku-Zeiyo, nós já vimos, e agora vocês vão colocar em que consiste o princípio do Gita-Kyoei. Já voltamos também.
Retornamos então, pessoal, com o exercício do segundo princípio que tinha ficado aqui para vocês, em que consistia esse princípio do Gita Kyoei. Então ele consiste o quê? Ele é o princípio do bem-estar mútuo, ou seja, a prática do judô deve levar o praticante a agir sempre em prol do bem-estar de todas as pessoas envolvidas em suas ações, evitando assim atitudes egoístas e egocêntricas, bem como ações que prejudiquem as pessoas ao seu redor. Né? Então, o segundo princípio do Gita Kyoei é o princípio do bem-estar mútuo, então o bem-estar tanto da pessoa quanto de todos em sua volta. Né? Então, fica tranquilo também essa consistência do princípio do Gita Kyoei. Então aqui temos o quê? Dentro do judô também é a divisão de faixas. Então, dependendo, quando o praticante entra no judô, ele recebe uma faixa. E conforme a sua evolução dentro da prática, né, essas faixas vão mudando de cor. Geralmente elas são dadas em cores, né? Existe um nome, mas elas são dadas em cores também. Né? Então aqui estão as faixas do judô. Elas são divididas em faixas básicas. Então temos, quando a pessoa entra, que é a faixa branca, até o quinto Gyu, que é o Gokyu, né, que é a faixa amarela-laranja. Então leva ali 12 meses do praticante, até 12 meses para ele chegar dentro dessa faixa básica aqui, que está retratada aqui as faixas a vocês. Então temos as cores das faixas aqui em caracteres japoneses, né, e aqui é escrito em português. Então temos as faixas do judô no Brasil, faixas básicas, né, do judô no Brasil, nas cores aqui. Então temos branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom no Brasil. Aqui temos as faixas básicas no Japão, então temos as outras cores. Então no Japão temos o que? Branca, amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Então temos também os nomes de cada uma dessas faixas. Temos as faixas intermediárias, que vai do quarto Gyu ao primeiro Gyu, né? Então também tem um período que o atleta precisa estar praticando o judô. Então a faixa marrom, que é dentro da intermediária, o primeiro Gyu, que leva 2 anos. Então após a faixa marrom, o praticante se torna um graduado, um Yodansha, né, que é ganhando a faixa preta e o primeiro grau, se tornando um Shodan, que é o portador do primeiro grau. Então temos as faixas intermediárias que estão colocadas aqui para vocês no Brasil. Então temos, aqui repetiu a primeira imagem, então não desconsidere essa daqui. Então temos aqui as intermediárias, faixa branca, amarela, laranja, verde, roxa e marrom, que nós também já vimos dentro das básicas lá. Aqui são os graus dos graduados, então temos as básicas, as intermediárias e as graduadas. Então dentro das graduadas nós temos o quê? Do primeiro ao quinto Dan. Então a preta, que são divididas em dans. Então para chegar no quinto Dan, que é o Godan, leva 7 anos o praticante. Então temos aqui todas as faixas dos graduados, então até o quinto Dan, que são as faixas pretas. Então, dentro da faixa preta nós temos até o quinto Dan. Saindo do quinto Dan, que é a faixa graduada, nós entramos na graduação superior, que daí é a faixa vermelha. Então, a preta são para os graduados, que são 5 Dans, e a vermelha, que são também mais 5 Dans. Né? Aí continua do sexto até o 10º Dan. Então, temos o sexto Dan, que é a coral, vermelha e branca, né? 8 anos, 7º Dan, faixa coral, 8º Dan, coral também, 9º Dan, a vermelha, e o 10º Dan, que é o Rodan, que é a faixa vermelha, que é a última graduação dentro do judô. Então está retratado aqui na graduação superior novamente. Então temos do 6º ao 10º Dan, que são as faixas, as cores das faixas que existem dentro da graduação. Então conforme vai avançando, né, a faixa que vai em volta ao kimono, né, vai aumentando a coloração vermelha. Então temos graduadas preta e graduação superior vermelha. Então aqui temos o quê? Algumas curiosidades sobre o judô. Né? Então oficialmente 15 pessoas conquistaram o 10º Dan pela Kodokan, né, até os dias de hoje. Então lembro que a Kodokan lá no início, então é a entidade que dá a graduação superior aos judokas, aos praticantes do judô. Né? Então hoje a graduação, o 10º Dan, nós temos apenas 15 pessoas no mundo que chegaram a esse 10º Dan. O Kohai, então, é o aluno menos graduado que você, né, dentro do judô. O Senpai é o aluno mais graduado que você. E o Sensei é o professor, né, que deve ser obrigatoriamente um Yodansha. E o Shihan, que é o único com esse título, é o Jigoro Kano. Né? Então, o Shihan, o único que leva esse título dentro do judô, é o criador dele, que é o Jigoro Kano. E as outras nomenclaturas, alguns glossários ali,
que especifica cada uma das palavras dentro do judô, né? Então, como alguns de vocês falam ali no aplicativo, interagem, né, dentro o senpai também está presente dentro do judô, né? Então, o senpai é o aluno mais graduado e o kohai é o aluno menos graduado. E o professor é o sensei dentro do judô. Então, aqui também, continuando essa curiosidade, então, a sensei Keiko Fukuda foi a primeira mulher a obter o 10º dan por sua vida exemplar totalmente dedicada ao judô, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é da Keiko Fukuda, né? Então ela é a única mulher que conseguiu chegar ao 10º dan de judô na atualidade, até hoje, né? Então, aqui temos uma frase que ela deixa para todos aqui. Seja gentil, bondoso e belo, mas também firme e forte, tanto mental como fisicamente, né? Então, essa aqui é uma frase da sensei Keiko Fukuda, que é a primeira mulher a obter o 10º dan do judô. Também aqui dentro das curiosidades a vocês. Bora para o nosso último exercício, então. Temos mais um exercício na aula de hoje também, que fala o quê? Qual é a maior graduação no judô, né? Então, qual é a maior graduação no judô? Temos o quê? Letra A, Godan, faixa preta. Letra B, Hashidan, faixa coral, vermelha e branca. Kyodan, faixa vermelha. Ou Rodan, faixa vermelha. Então, qual que é a maior graduação dentro do judô? Vou ter um tempinho para realizar esse quiz e já voltamos com a correção. Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício, o quiz que tinha ficado aqui para você, a maior graduação do judô. Então, a maior graduação do judô é o Rodan, que é a faixa vermelha, né? Então, dentro das faixas do judô, a faixa preta é uma graduação, mas a graduação superior, a que exige mais do praticante, mais tempo dedicado, é a faixa vermelha, né? Então, a última graduação, que é o 10º dan, é o Rodan, faixa vermelha. Resposta correta, a letra D. Mais um quiz, então. Fica mais um quiz aqui para vocês, que fala o quê? Qual é a primeira faixa considerada de graduação no judô? Então, a faixa de graduação, a primeira faixa de graduação é o Shodan, faixa preta. Letra B, Shodan, faixa branca. Letra C, Yodan, faixa preta. Ou letra D, Godan, faixa preta. Então, dentro do judô, qual que é a primeira faixa de graduação? Marca a alternativa correta que já voltamos.
Retornamos então, pessoal, com a correção do quiz, que era o quê? A primeira faixa considerada de graduação no judô. Então, quando o atleta praticante torna-se graduado, ele recebe a faixa preta. Então, a primeira graduação dentro do judô é a faixa preta, que é chamada de Shodan. Então, essa é a primeira graduação que o atleta consegue atingir dentro do judô, né? Então, temos as faixas básicas, as intermediárias, saiu da intermediária, chega na graduação. Então, a primeira delas é a preta, chamada de Shodan. Resposta correta, letra A. E aqui fechamos a nossa aula. Então, dentro do quadro Saiba Mais, como vocês bem sabem, sempre trazemos esse quadro, que são vídeos que vão estar retratando, vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento sobre o tema da aula de hoje. Então, são 3 vídeos que vão falar sobre a parte histórica do judô, né? Os 2 primeiros aqui, que são 2 vídeos da sequência, e aqui os princípios do judô, né? Que é o Seiyu Kuzeyo e o Gita Kyoei, né? Então, ali são explicados por praticantes, por mestres de judô, né? Então, assista esses vídeos que você vai estar aprofundando ainda mais o conhecimento da modalidade, a parte histórica e a parte, os princípios filosóficos do judô, que fica aqui para você dentro do quadro Saiba Mais. As dicas da aula de hoje, que eu já falei para vocês, né? Então, fica a dica, faz esse movimento, mantenha-se hidratado. E assim fechamos a nossa aula. Espero que tenham aprendido um pouco sobre a história do judô, sobre os princípios do judô. A aula que vem vamos tratar a parte esportiva do judô, a parte de competição. Espero encontrá-los então na nossa próxima aula. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.